sou o Becker, professor de informática, e estamos aqui para a continuidade agora com a aula número 3, ponteiros do mouse no Excel. Olha, nessa situação nós temos algumas variações, né? E é importante que você compreenda que essas variações elas acontecem de acordo com os acontecimentos dentro da planilha. Então, conforme você movimenta o ponteiro do mouse, ele vai sempre estar em alguma dessas 5 situações onde você trabalha com 5 ponteiros do mouse. É importante, então, que você perceba isso que está aí. É preciso distinguir cada ponteiro para que a construção de uma planilha seja mais eficiente. Ou seja, conforme você for usar o ponteiro do mouse dentro do Excel, o comportamento dele ele vai ser sempre modificado a partir do momento que você está posicionando ele em algum lugar sempre. Então, uma hora você vai ver um tipo de ponteiro, outra hora você vai estar vendo outro tipo de ponteiro, e essas 5 situações você vai acabar encontrando dentro de uma planilha. Eu digo que é muito importante que você saiba diferenciar um ponteiro do outro, porque através dessa diferenciação você consegue se perder menos ou não se perder se você tiver domínio sobre esses ponteiros. É muito importante que você passe a se preocupar com isso. Assim, você vai evitar erros, você vai evitar dissabores quando você acaba usando o ponteiro errado no momento ali que não é oportuno. Mas é certo que se você conseguir fazer essa diferença e distinguir um ponteiro do outro, você vai conseguir com certeza flui melhor dentro da planilha. Então é isso que nós vamos ver agora, nesse momento, a partir dessa sequência aqui. Então vamos lá e vai dar tudo certo. Bora! Então, conforme foi dito, falaremos aí sobre os ponteiros. E o primeiro ponteiro, que é o destaque aí, nós podemos aí já encontrar quase sempre, né, aparecendo quando você abre o Excel, é o nosso ponteiro de seleção. Ele é essa cruz branca que eu costumo dizer que ela é branca e gorda, ela é diferente das outras, pelo formato um pouco maior. E essa cruz de seleção, o ponteiro de seleção, vamos ver lá no Excel, ela surge a todo momento. Então, aqui, por exemplo, estou vendo a cruz de seleção, ela já está aí na tela para você. E toda vez que você usa ela é porque você está realmente querendo selecionar alguma coisa. Por exemplo, aqui, se eu passar aqui, né, estou selecionando lá da coluna B, linha 2, até a coluna F, linha 2. Se eu arrasto para baixo, é a coluna B2 até a B8. Note aí que sempre no começo, onde você inicia a seleção, ele fica com a cor branca, vamos dizer assim, o restante fica de cinza. Isso é normal porque é o início da seleção que você fez. Se eu iniciasse aqui de baixo para cima, então ficaria de baixo para cima, lá embaixo, né, com o branco. Da mesma forma, outro exemplo, né, se eu venho daqui e volto, então também eu consigo fazer o mesmo efeito, quer dizer, onde você inicia é onde ficará de branco. Aqui no caso, eu iniciei aqui do F2, peguei várias células, e você pode notar que a primeira célula onde eu iniciei a seleção está ali de branco. E aí está a cruz branca, né? Ela está um pouquinho maior aqui, né? Porque normalmente ela não é tão grande assim. Mas visualmente aqui no vídeo é interessante, né? Você vê ela um pouco assim, é um pouco maior, né? É claro que quando você estiver usando Excel, essa cruz será menor. Próximo ponteiro. O ponteiro de movimentação. Essa cruz aí com pontas. Às vezes eu faço uma brincadeira que ela parece um pouco com a cruz do Vasco, né? O Vasco, o time de futebol lá do Rio de Janeiro. Ela tem essas pontas aí, e quando você vê a cruz com pontas, igual você está vendo na imagem, esse é o ponteiro de movimentação. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nesse janeiro e passar na borda,
Aqui eu já tenho uma célula selecionada, que é onde está escrito aí o janeiro. Se eu passar em volta disso, aparece a cruz de movimentação, ponteiro de movimentação. Então, se eu arrastar isso aqui, o janeiro vai sair do lugar. E aí você já tem que ter um certo cuidado, porque se a intenção não é tirar nada do lugar, então não use a cruz de movimento, o ponteiro de movimentação, porque o ponteiro de seleção é essa cruz branca aí. Se era isso que você queria fazer, então ótimo. Mas se você encontrou por acaso essa outra, então ao fazer o mesmo movimento, você estará tirando isso do lugar. Você tem que tomar esse cuidado aí para não confundir, né, uma coisa com a outra, porque a ideia é de movimento e não de seleção. Próximo ponteiro, o ponteiro de repetição. Essa é uma cruz magrela, como eu costumo dizer, ao contrário da branca e gorda, essa aqui é uma cruz preta e magra. Isso já diferencia bem uma da outra. Na hora que você encontrar esta cruz aí, ou esse ponteiro de repetição, você vai ter a ideia sempre de estar repetindo alguma coisa. Então, ele já é diferente dos outros dois. Então, olhando aqui, onde é que eu encontro a cruz de repetição ou o ponteiro de repetição? Sempre ao passar aqui nesse cantinho, toda a célula ele tem esse pontinho preto aqui, bem na parte inferior à direita da célula. Se eu encontrar isso e arrastar, o que que vai acontecer? Ele estará repetindo ali, no caso, esse conteúdo, e ao mesmo tempo, nesse caso, ele vai estar criando uma sequência. É ali o janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Se eu continuo, prossegue ali e vai até o final dos meses. Depois ele começa tudo de novo, janeiro, fevereiro, e assim vai. No caso do 22 aqui, ele também tem o mesmo local, sempre no inferior ali, no canto inferior à direita. Então, se eu arrasto isso aqui para baixo, ele faz o efeito que parece um pouco diferente do de cima, porque ele está repetindo ali o 22. Porém, aqui embaixo apareceu esse quadradinho aqui, onde aqui eu tenho algumas opções. Opções de auto-preenchimento, no caso. Então, ele está ativo aqui para copiar células. Nesse caso aqui, a gente opta por preencher série. E isso torna o 22 numa sequência, onde vai parar ali no 27. Se eu faço essa seleção usando aqui a lateral, acontece a mesma situação. Ele repete 22, 22. E lá no quadradinho eu posso também mudar ali de copiar células para preencher série. Então, é assim que eu consigo obter as sequências. São várias situações nesse sentido aí. Mais para frente a gente vai ver algumas outras. Mas de início agora você precisa diferenciar. Que uma coisa é você usar a cruz de seleção, que é a branca e gordinha. A outra é a de repetição, que é essa magra e preta. Então, tome cuidado, porque se a ideia é só selecionar, use essa aqui. Se a ideia é repetir, aí sim você encontra, né, a cruz de repetição, ponteiro de repetição e vá até o local onde você precisa fazer a repetição ou a sequência. Próximo ponteiro é o ponteiro de dimensão. Esse aí trabalha com a largura da coluna. Nesse momento, quando você encontrar isso, é porque você está com a necessidade de aumentar a largura da coluna que você está usando. Isso pode acontecer em algumas situações. Voltando aqui, você poderia, por exemplo, estar aqui com, ao invés de dos meses abreviados, você poderia colocar o mês, nome inteiro ali, janeiro. Ao fazer a repetição, até junho ali, você tem a mesma situação, você está ocupando um pouco mais de espaço. E de repente, se algum espaço você quiser reduzir, por exemplo, aqui março, que é um nome menor, você poderia usar esse ponteiro de dimensão. Nesse caso aí, ele aparece aí entre uma letra e outra da coluna. Nessa divisória aqui você vai encontrar isso. Em todas as divisórias você encontra esse ponteiro aí. Então a gente para, posiciona ali e arrasta, usa o movimento de arrastar. Caso eu possa reduzir aqui, por exemplo, ou poderia aumentar também, depende do que você está planejando aí. O outro ponteiro, para finalizar, ele também é de dimensão, só que esse não é para largura, esse é da altura da linha. O outro é a largura da coluna
e esse é a altura da linha. A diferença é que o ponteiro ele segue um formato, ele tem as duas barras ali, né? Mas ele tem a seta apontando para cima e para baixo, enquanto que o outro ele aponta para os lados. Olhando aqui e observando isso, né? Esse está para os lados, direita e esquerda, e aqui nos números você encontra o outro ponteiro que é o da altura, para dimensionar a altura da linha, no caso. Então, pode ser que você tenha, isso no caso, cada linha tem o seu, né? Então, passando na divisória aqui, você poderia, por exemplo, fazer esse movimento aqui. Então, você estaria aumentando, né, a altura dessa linha aí. E você pode fazer isso com qualquer linha que você quiser. Basta encontrar, né, esse ponteiro aí. Poderia reduzir também, né? Então, aí você vai trabalhando com isso. Então, é isso, pessoal. Esses são os ponteiros que vocês vão encontrar durante o uso do Excel. Uma hora você vai encontrar, ou a maioria do tempo você vai encontrar o ponteiro de seleção, que é a cruz branca, né? Essa daqui que estamos falando. E em alguns momentos você vai encontrar ali o ponteiro de movimentação. Por várias vezes você vai querer usar esse outro aqui, que é o de repetição, que tem uma utilidade muito grande. Inclusive nas fórmulas, nas funções, você vai usar bastante isso. E você também, vez ou outra, vai encontrar ali os ponteiros de dimensão. No caso, esse aqui é o da largura da coluna. E esse aqui é da dimensão sobre a altura da linha. E esses ponteiros aí vocês vão acabar encontrando aí no decorrer do seu uso do Excel. E é isso, pessoal. Encerramos aqui essa aula. Dúvidas? Pergunte.